Fala pessoal, hoje estamos aqui respondendo todas as caixinhas de perguntas das nossas terças-feiras. O Daniel responde. Eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui na próxima terça e hoje estou respondendo aqui a todos que fizeram a pergunta nessa terça-feira. E também, como tivemos um feriado no meio dessa semana, hoje na sexta-feira estou respondendo todas as perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta, da Larissa Moura, engenheira Larissa Moura. Ela pergunta: Daniel, como o proprietário identifica que uma reforma deixou de ser apenas estética e passou a envolver responsabilidade técnica, alteração estrutural, instalações ou mudança de uso? Larissa, é bem simples. Quando você tem um engenheiro que analisa um projeto, que tem um projeto de reforma e que está bem acompanhada por um engenheiro, ele vai fazer toda essa análise de interferências, intercorrências, tanto da parte estrutural quanto da parte de instalações e sua mudança de uso, porque, um exemplo, lá tem uma edificação ali, uma residência, quero transformar ela num ambiente comercial, precisa fazer algumas intervenções por demolições de parede, vai precisar de fazer alguns reforços estruturais, isso tudo um engenheiro ele vai conseguir sim tirar sua dúvida. E a responsabilidade técnica parte daí. Quando você contrata um engenheiro que ele começa a atuar na sua obra ou na sua reforma, ele já começa a exercer a responsabilidade técnica. E aí você tem que exigir a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Todo engenheiro que for fazer um serviço para você ou qualquer outra pessoa leiga, ela vai ter que emitir essa ART, que é uma segurança técnica para vocês, entendeu? E aí sim, você tem a segurança que aquele serviço está sendo feito da forma correta, está feito com a segurança estrutural, toda a parte que envolve a engenharia, certo? E também na hora que você for fazer a mudança documental, que aí entra a parte toda legal da obra, que aí você entra a parte de legalização desse imóvel, tá? A segunda pergunta é do Gabriel Enge Civil. O Gabriel pergunta lá: na sua experiência, qual é o erro de planejamento que mais compromete uma obra na fase de execução? Orçamento mal feito, projeto incompleto ou a falta de compatibilização? Gabriel, tudo parte de um projeto. Quando todos esses três pilares que você me perguntou aqui, eles estão correlacionados. Por quê? A matéria base é o projeto. Um projeto bem feito, ele vai evitar muitas intercorrências, mas, entretanto e todavia, você precisa fazer a compatibilização. O que é a compatibilização? Você tem um projeto arquitetônico, você tem um projeto de instalações, seja elétrica, hidráulica, sanitária, e aí sim, você faz a compatibilização, você analisa todos os projetos para ver se não vai mudar nada da sua arquitetura. Uma problemática muito comum nessa situação são os projetos os projetos hidrossanitários e elétricos com relação a forro, essa atenção que tem que ter com relação ao pé direito, para que a gente não tenha um problema lá, ficar com um teto um pouco baixo. Enfim, essa compatibilização de projetos é muito importante. Por quê? Porque quando você tem um projeto básico e você faz o orçamento de acordo com esse projeto, e aí sim, você já vai ter uma ideia de qual vai ser o custo daquela obra. Mas se você não compatibiliza esse projeto com os outros projetos, que são os projetos complementares, que tem intercorrências na hora da execução, aí sim, aquele orçamento ele deixa de ser um orçamento assertivo. E aí entra a parte de aditivos ou necessidade de alterações até do projeto arquitetônico, que aí você acaba perdendo um pouco o objetivo e o objeto daquele orçamento. Por isso que eu digo, tá os três pontos totalmente interligados. E aí sim que compromete o planejamento da execução da sua obra, tá? A terceira pergunta de hoje é do Marcos Engenharia. Engenheiro, do ponto de vista técnico, como diferenciar uma fissura superficial de uma trinca que realmente exige avaliação estrutural? Marcos, por isso que você precisa ter um engenheiro nesse momento, porque o engenheiro ele vai fazer análise dessas trincas para ver se realmente se elas são fissuras superficiais, se elas são trincas, se elas vão ser rachaduras, e aí sim a gente poder ter um diagnóstico técnico. Quem vai lhe responder isso vai ser o engenheiro que for fazer essa análise para você. Não uma simples fissura, ela pode ter intercorrência muito maior, mais graves que a gente imagina.
Por isso que é importante a gente ter um profissional habilitado que entenda dessa parte para fazer essa análise para você. E aí sim, porque a depender do que aconteceu na edificação, ela pode necessitar de um reforço estrutural, pode necessitar de um simples remoção de um reboco, refazer essa parte, enfim. Quem vai te falar isso vai ser um profissional habilitado. Por isso que eu lhe aconselho, Marcos, a você contratar um profissional habilitado, um especialista nessa área, para poder fazer esse diagnóstico para você e aí sim a gente poder ter um direcionamento correto para essa atividade, tá? A quarta pergunta de hoje é da Beatriz, engenheira civil. Hoje tivemos muitos engenheiros civis perguntando, né? Eu quero você lá ler e que tem uma dúvida, também faça suas perguntas, tá? Para poder, aquela dúvida que você tem antes de executar uma obra, a gente consiga elucidar um pouco as suas dúvidas. Beatriz pergunta: Daniel, antes de comprar um imóvel, vale contratar um engenheiro para fazer uma vistoria técnica? O que essa avaliação deve observar além da aparência? Beatriz, é muito importante que você tenha um técnico para avaliar, fazer uma vistoria técnica naquele imóvel. Por quê? Porque o imóvel, ele pode estar com preço bacana, pode sim, ele está com preço atraente para um investimento, porém, a depender das intercorrências que ele tem ali, seja de refazer a parte, a parte estética, que é a mais simples, mas ele pode também ter um problema na parte estrutural. E aí você começa a gerar custos desnecessários ou custos além do que você imagina para aquele imóvel. E aí quando você junta o preço do mercado hoje imobiliário, aquele imóvel, mais as intervenções de engenharia, você juntando os dois, pode ser que aquele imóvel ele não se torne mais atraente. Ou seja, vamos supor, uma casa lá que está com um preço lá de R$200 mil, mas o valor de mercado dela é R$300 mil. Pô, tá atraente, tá R$100 mil, a gente tá falando de 33% a menos do valor de mercado. É um imóvel atraente para um investidor. Mas quando você coloca na ponta do lápis o orçamento do que você vai fazer naquela obra, ou ele pode empatar e você perder o seu investimento com o tempo. Quanto tempo vai durar essas intervenções? Vai durar 1, 2, 3, 4, 5 meses? Não sei, vai depender muito do que vai acontecer. Aí você tem que fazer essa análise técnica de acordo com o prazo que você vai executar esses serviços, o custo que você vai executar realizando essas atividades e o custo que está de fato saindo do imóvel. Você fazendo essa junção desses dois itens, aí você vai fazer a análise técnica se não é melhor você pagar um pouco mais caro no imóvel que esteja ali também disponível no mercado imobiliário, que você já possa usufruir dele, seja para aluguel, seja para revenda, ou seja mesmo também para a utilização desse imóvel, tá? Por isso que é muito importante fazer uma análise técnica. São poucas as pessoas que têm essa visão. Aconselho a todos vocês, na hora que for adquirir um imóvel, se tiver um imóvel muito barato, que você enxergue visualmente que tem algumas problemáticas nesse imóvel, você sim contrate, chame um engenheiro para poder fazer essa análise prévia desse imóvel aí, ele passe para você um panorama geral, tá? Pergunta, inclusive, muito interessante, Beatriz, muito interessante, que eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida aí e é bom a gente esclarecer, tá? Mais uma vez, pessoal, terça-feira que vem, estou abrindo as caixinhas de pergunta aqui embaixo e eu venho convidar todos vocês a tirar suas dúvidas, que na próxima quinta-feira estarei respondendo mais uma vez aqui no nosso quadro Daniel Responde.